A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui nesta manhã de domingo para mais uma vez ministrar a todos vocês a lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos encerrando aqui o primeiro trimestre de 2020. Eu quero, antes de mais nada, desejar a todos vocês uma feliz Páscoa. Esse domingo que nós comemoramos a nossa libertação da escravidão. Nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos em nossos próprios pecados, mas Jesus, na sexta-feira, ele morreu, derramou seu sangue por nós na cruz do Calvário, e ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscitou, e ele é a nossa Páscoa. Por esse sacrifício estamos aqui. Pelo sangue derramado na cruz, estamos aqui para mais um domingo aprendermos a sua poderosa palavra, que nós possamos entender o verdadeiro motivo da Páscoa, que é relembrar o sacrifício da cruz, a sua morte, ressurreição ao terceiro dia, e esse ato de Cristo foi o ato que nos deu a nossa libertação da escravidão do pecado. Então esse é o real motivo da Páscoa, que esse domingo seja um domingo de comunhão em família, e que você realmente possa convidar o Espírito Santo, o Senhor, a fazer parte desse dia junto com você, meditando na sua palavra, orando. Eu tenho certeza que essa aula, essa manhã, vai falar muito ao seu coração. E mais uma vez eu quero desejar a todos os irmãos uma feliz Páscoa. Vamos iniciar nossa aula nessa manhã de domingo. Eu quero, nessa manhã, tratar com vocês sobre um assunto muito importante. Abra sua revista na lição de número 13, que é a última lição desse trimestre. Você que não tem a revista e está acompanhando essa aula, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo de número 18. O tema da lição de hoje é Igreja, uma expressão do reino de Deus. Vale a pena ressaltar que igreja vem do grego eklésia, que significa chamados para fora. Muitos citam esse termo num contexto de que a igreja tem que sair para fora do templo e pregar a palavra. Isso não é o sentido correto da palavra eklésia. Na verdade, é o contrário. Nós somos retirados do mundo de pecado para a igreja, para sermos igreja. Igreja, na verdade, tirados para fora do mundo, da escravidão. É um tema muito propício para esse domingo de Páscoa. Então, nós somos igreja. Nós fomos tirados do mundo de pecado para fora. O Senhor nos tirou da escravidão do pecado para vivermos como igreja, para vivermos em santificação. Hoje nós somos um povo diferente, diferenciado por Deus, chamados por Deus para viver uma vida em santificação. Éramos pecadores, estávamos no lamaçal de pecado, vivíamos uma vida de engano, de erro, de transgressões, mas pelo sangue de Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, nós fomos alcançados e hoje somos igreja. Só que a igreja não é o reino de Deus. A igreja é apenas uma das expressões do reino de Deus. Então, fazendo aqui uma pesquisa, eu quero compartilhar com vocês 7 expressões do reino de Deus. Então, além da igreja, nós temos mais 6 expressões do reino, e daqui a pouquinho eu vou estar passando para vocês quais são essas outras 6 expressões do reino que nós podemos aqui basear através da palavra do Senhor. Então, esse é o tema de hoje. Igreja, uma expressão do reino de Deus. Abra a sua Bíblia, se você tiver com a sua revista, no texto base desta aula, que se encontra em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 18, que diz assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, eu vou ministrar essa aula no mesmo molde
que eu ministrei a aula anterior. Ou seja, eu não vou ler aqui toda a revista, por um motivo óbvio, nem todos os irmãos que estão me acompanhando possuem a revista Discipulando, o primeiro ciclo, Discipulado. Nós vamos até dezembro fazer os 4 ciclos do discipulado, essa é a primeira revista, o primeiro ciclo. Então, nem todos têm a revista para acompanhar a lição pela revista. Eu inseri todo o contexto da lição apresentado nessa literatura, na revista da Escola Bíblica, numa apresentação. Então, todos os irmãos que vão me acompanhar aqui vão estar no mesmo nível de conhecimento para acompanhar a aula. Não vai haver nenhuma diferença. Então, você com a Bíblia ou você com a revista vai ter o mesmo material, o material adequado para poder acompanhar essa aula. Então, vamos lá. Eu destaquei aqui 7 expressões do reino de Deus. O título da lição é Igreja como uma expressão do reino. Então, se a igreja é uma expressão do reino, quais são as outras expressões do reino? Será que existe alguma expressão simultânea à igreja? Ou o reino de Deus veio se demonstrando de forma progressiva ao longo da história? Então, eu quero destacar aqui com vocês a primeira demonstração que eu enxergo como o reino de Deus, da expressão do reino de Deus, o reino de Deus expresso através da eternidade. O reino antes mesmo dos anjos existirem. O reino eterno na pré-existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles não foram criados por ninguém. Eles existem desde a eternidade. E nós sabemos que a eternidade é a ausência de tempo, ou tempo infinito. Aquilo que é eterno não foi criado, já é pré-existente. Então, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são pré-existentes, eles nunca foram criados. Então, existiu um reino de Deus onde apenas existia a Trindade, as 3 pessoas da Trindade, o Deus Trino e Uno, nós, com as mesmas virtudes, com as mesmas características, com os mesmos atributos incomunicáveis, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Então, a primeira expressão do reino de Deus é antes de tudo. A nossa mente não consegue alcançar essa primeira expressão do reino de Deus, que existe desde o princípio da eternidade, antes mesmo da criação dos anjos. Então, essa é a primeira expressão. Eu quero aqui destacar a segunda expressão dentro de uma visão bíblica e teológica do reino de Deus, que é através da comunhão com os anjos. Porque se eu creio que os anjos existiam desde a eternidade e não foram criados, eles seriam deuses, teriam os mesmos poderes do nosso Deus. E isso nós vemos que os anjos são os nossos servos. Eles servem a igreja do Senhor. Nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, mas eles são os nossos conservos. Então, nós estamos dentro de uma visão bíblica, destacando para os irmãos as expressões do reino. Então, primeiro, um reino eterno, apenas a Trindade subsistindo na eternidade. Uma vez Deus criando os anjos, há uma nova expressão do reino. O reino de Deus agora através da comunhão com os anjos. Então, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e toda a esfera angelical. Essa é a segunda expressão do reino de Deus. Terceira expressão do reino de Deus é o reino de Deus através da criação. Deus criou o princípio. O princípio passou a existir a partir do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o princípio foi criado por ele. Então, ele é antes do princípio. Então, antes do princípio, o reino de Deus já havia, só que numa expressão diferente. Então, é o Deus, a expressão do reino de Deus na eternidade, a expressão do reino de Deus, segundo ponto, através da comunhão com os anjos, e a expressão do reino de Deus através da criação. Então, quando Deus criou todas as coisas, e Deus criou também Adão e Eva, ali havia uma comunhão de Deus direto com a criatura. Então Deus ali expressou o seu reino através da criação. E aí eu quero expressar aqui, eu quero relatar para vocês uma visão que eu tenho da quarta expressão do reino, que é através de Israel, da nação de Israel.
Então, Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão sair da terra dele, de Ur dos Caldeus, para uma terra que seria mostrada. A partir dali, Deus começa a manifestar o seu reino através da nação de Israel, formando uma nação para mostrar, para exemplificar para o mundo qual era o desejo dele, qual era a visão dele para que uma nação vivesse nas suas leis, dentro de um governo teocrático, dentro de um governo do próprio Deus da nação, com um reino de justiça, um reino de poder, um reino de igualdade, de equidade, um reino segundo os preceitos da sua palavra e a visão de Deus para a humanidade. Nós sabemos que Israel fracassou nessa missão que fora dada por Deus, e nós temos aí uma expressão do reino que também necessitava da ação humana. Então o homem obedecendo às orientações do Senhor, obedecendo às diretrizes do Senhor, para que pudesse realmente alcançar todas as suas bênçãos. Então eu vejo aqui uma quarta expressão do reino de Deus através da nação de Israel, mostrando através da nação de Israel todo o seu poder para com as demais nações e a forma com que ele projetou a humanidade e como ele gostaria que uma nação vivesse. Então essa é a quarta expressão do reino de Deus. A quinta expressão do reino de Deus é a igreja. Então, depois que veio a nação de Israel, os profetas, até Malaquias, nós tivemos aí 400 anos onde o Senhor não falou, onde o Senhor se silenciou, e depois nós tivemos aí o Novo Testamento. Então, de Malaquias a Mateus, nós temos 400 anos, mas ainda considera esse período intertestamentário ainda como reino de Israel, até vir então o estabelecimento da igreja, a fundação da igreja em Cristo, que é o trecho que nós estamos aqui, vamos usar como texto base da lição, que se encontra em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo de número 8. Então, depois de Israel, uma vez que Israel falhou no seu cumprimento, o Senhor vem com uma nova expressão do reino, que é o nascimento de Cristo. Cristo funda a igreja em Mateus, Mateus relata isso, em todo o seu ministério, morte e ressurreição, mas ela é inaugurada em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo. Então, a quinta expressão do reino de Deus é a igreja, é a que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos na quinta expressão do reino de Deus, que é a igreja de Cristo na terra. Então nós vamos lá. Qual seria então, pastor, a sexta expressão do reino de Deus? É através do reino milenar de Cristo. Nós conhecemos, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. Depois você pode pesquisar melhor e ler melhor sobre isso. Depois que a igreja for arrebatada, nós voltaremos para reinar com Cristo 1000 anos aqui nessa terra. É o reino milenar de Cristo na terra com a igreja do Senhor. E qual seria a sétima expressão do reino de Deus? Através de novos céus e nova terra. Depois de 1000 anos haverá então o julgamento final, e aí sim novos céus e nova terra, e eu enxergo como a última expressão do reino de Deus, onde nós estaremos para sempre com o Senhor para toda a eternidade. Então foi necessário trazer essa explicação para os irmãos, porque se a igreja é uma expressão do reino, subentende-se que existem outras expressões do reino ao longo da história da humanidade, e eu quis aqui expressar não somente ao longo da história da humanidade, mas ao longo de toda a existência, de eternidade a eternidade. Deus sempre reinou, sempre vai reinar, e estamos agora vivendo essa quinta expressão do reino de Deus, que nós vamos estudar hoje, que é a igreja do Senhor. Bom, eu vou destacar aqui, versículo por versículo, para nós entendermos, já que a igreja é uma expressão do reino, e a expressão hoje vigente do reino de Deus, podemos dizer assim, nós vamos entender esse diálogo que Jesus teve com seus discípulos. Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida? O que a gente pode aprender com esse momento, com esse tempo que o Senhor teve de comunhão com os seus discípulos em Cesareia de Filipe, tudo que ele interrogou, as respostas que os discípulos deram, especificamente Pedro, o que isso pode trazer de ensinamento para nós nessa manhã. Então vamos lá. No versículo de número 13 diz assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui
Aqui temos um discurso em particular a seu respeito, que Cristo dirigiu aos seus discípulos. Isso aconteceu junto à costa de Cesareia de Filipe, a mais longínqua fronteira ao norte da terra de Canaã. Irmãos, para ter esse diálogo com os discípulos, o Senhor se recolhe para um local onde as multidões não conseguiriam achá-lo com facilidade. Ou seja, Jesus ele vai para um lugar reservado. Existia Cesareia, que ficava mais à parte da Palestina, e Cesareia de Filipe, tem esse nome porque foi construída pelo tetrarca Filipe, e por isso recebeu esse nome, que ficava mais às margens do Rio Jordão. Então, mais um local longínquo, né, um local distante, um local à parte, para ele poder ter um momento a sós com os seus discípulos. Era Jesus discipulando os discípulos. E nesse local, ele procura saber algo importante, né? Ele faz uma pergunta muito importante para os apóstolos. Eles dizem: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, naquele momento de proximidade, de intimidade, naquele local reservado, Jesus começa ali a querer demonstrar para os seus apóstolos, para os discípulos, verdades muito importantes acerca do reino de Deus. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Irmãos, para que nós possamos conhecer o Senhor no seu íntimo, para que nós possamos receber a revelação do céu na nossa vida, é necessário passar por Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe aqui representa um lugar de recolhimento, representa um local de intimidade, representa um local onde haveria revelações específicas do Cristo, né, do Mestre para os seus seguidores, para os seus alunos, do Senhor para os seus servos. Então Jesus recolheu os discípulos para Cesareia de Filipe, para um lugar longínquo, porque ele queria se revelar de uma maneira mais profunda para os mesmos. E aqui cabe uma aplicação dessa mensagem para a nossa vida. Será que nós estamos tirando um tempo para Jesus? Será que nós estamos tirando um tempo para que o Senhor possa se revelar a nós de uma maneira mais profunda? Cesareia de Filipe representa o seu quarto, representa a sua casa, representa um local de comunhão com Deus, onde o Senhor quer se revelar de uma maneira mais profunda a você. Não adiantava os discípulos viverem uma vida de superficialidade. O Senhor queria mais profundidade no seu relacionamento com os discípulos. É isso que representa Cesareia de Filipe. Um momento onde o Senhor te separa, um momento onde Ele te leva para um local onde Ele quer se apresentar melhor a você, onde quer revelar algo mais profundo para a sua vida, e isso Ele fez com os seus discípulos. E aí vem aqui o segundo ponto que eu quero destacar. Quem os homens dizem que eu sou? Perguntou Jesus aos seus discípulos. Ele se referia às pessoas comuns, que eram desprezadas pelos fariseus. Cristo fez essa pergunta não como alguém que não conhece a resposta, pois se ele sabe o que os homens pensam, muito mais ele saberá o que dizem. Então, quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem dizem os homens ser o Filho do Homem, ele está mandando um recado muito simples. Ele não está perguntando o que os fariseus e saduceus diziam dele, porque ele sabia muito bem quais eram as opiniões daqueles hipócritas. Ele estava perguntando os discípulos mais distantes. Aqueles que dizem que me seguem, mas na verdade não estão aqui para ter uma comunhão mais profunda comigo. Esses que até estão ouvindo a minha palavra, mas não têm um relacionamento íntimo comigo, trazendo para a nossa vida, não vai para a igreja. Aqueles que dizem que são meus discípulos, mas não participam da ceia. Aqueles que dizem que são os meus discípulos, mas não estão sob a autoridade espiritual de um pastor. Aqueles que dizem que são os meus discípulos, mas não seguem os meus passos. Aqueles que dizem que são os meus discípulos, mas não estão dispostos a vir para Cesareia de Filipe para ter uma intimidade mais profunda e mais próxima para comigo. Quem esses dizem ser o Filho do Homem? Olha que interessante. Jesus estava querendo saber aqueles que dizem que são, mas na verdade não o conhecem como deveriam conhecer. Terceiro ponto importante que eu quero destacar aqui para vocês. Ele fez a pergunta
não como alguém desejoso de ouvir elogios a si mesmo, mas para fazer com que os discípulos se preocupassem com o sucesso da sua pregação, mostrando quem ele realmente era. Se eu não conheço Jesus, como é que eu vou pregar Jesus? Se eu não sei quem ele é verdadeiramente, eu não posso ensinar. Jesus estava preparando os seus discípulos para poder multiplicar de maneira correta a sua mensagem. Eu não posso pregar Jesus sem, na verdade, o conhecê-lo especificamente, realmente e verdadeiramente como ele é. Então, sim, os discípulos mais próximos e tinham aqueles discípulos que achavam que eram discípulos, mas na verdade não conheciam o seu mestre. Não conheciam, na verdade, quem ele era. Então, a preocupação de Jesus ali era a seguinte: preparar os obreiros para serem bons obreiros e pregarem de forma genuína e conhecendo realmente a palavra, conhecendo realmente o Senhor da palavra, para pregá-lo de maneira verdadeira. E não com achismos. E não achando ou acreditando quem ele era, mas não sabendo quem, na verdade, ele realmente representava. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Jesus, quando separa o discípulo a Cesareia de Filipe, ele quer revelar algo extraordinário para poder se mostrar, se revelar aos seus discípulos, para que eles aprendessem com quem ele era, aprender com ele, para poder ministrar e pregar a sua palavra de forma genuína e verdadeira. E não com as suas próprias convicções ou com os seus achismos. Não importa o que eu acho ou o que você acha. O que importa é o que a Bíblia diz. E é isso que Jesus estava mostrando para os seus discípulos. Vamos lá, versículo de número 14 diz assim: E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Olha que fato interessante. Esses não eram os sentimentos dos inimigos de Jesus, mas os pensamentos equilibrados daqueles que o seguiam com amor e com admiração. Observe que é possível que os homens tenham bons pensamentos a respeito de Cristo e que esses pensamentos não sejam os corretos. Uma elevada opinião a respeito dele e ainda assim não suficientemente elevada. Olha que coisa extraordinária, que verdade extraordinária o Senhor está nos revelando nessa manhã, meus irmãos. O fato de eu dizer que conheço Jesus não significa que verdadeiramente eu o conheça. Porque para uns, Jesus hoje é aquele que vai trazer prosperidade. A famosa teologia da prosperidade. Vem para o evangelho que você vai se tornar rico. Esse não é o Jesus verdadeiro. Porque quando Jesus chamou Paulo, chamou ele para sofrer. Vai, porque esse é para mim varão escolhido. E eu vou mostrar para ele quanto é necessário sofrer por amor ao meu nome. Ou seja, Jesus nos chamou para negarmos a nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não prometeu riquezas materiais, mas sim riquezas espirituais. Então, se você for perguntar para alguns hoje, ele é o Jesus que traz riquezas, a teologia da prosperidade. Se você for perguntar para alguns hoje, ele é aquele que vai trazer a graça barata, a graça que recebe o pecado e também o pecador. Recebe ambos, ou seja, não é um Cristo que liberta do pecado, mas um Cristo que salva no pecado. Ou seja, ele vai dar a salvação no pecado. A pessoa não precisa sair, mudar de vida, se regenerar, mas ela pode permanecer nas suas práticas pecaminosas e ainda assim alcançar a salvação. Para alguns, ele é o teólogo da prosperidade ou o teólogo da graça barata que apresenta a salvação sem renúncia e sem abandono do mundo de pecado. Então vocês podem ver que Jesus está sendo apresentado hoje de diversas formas. Pode até ser com boas intenções, pode até ser que pessoas que admiram Jesus, mas não estão pregando o Jesus verdadeiro. Não adianta que você não vai conhecer Jesus se não for para Cesareia de Filipe. Não tem como nós conhecermos a verdade revelada se não tivermos uma comunhão com o Senhor. Eu torno a dizer, quando ele traz os discípulos para Cesareia de Filipe, para esse lugar reservado, é porque é nesse momento, é no momento de intimidade que o Senhor se revela.
Nem sempre é no momento onde você está num culto e aquela palavra abençoada, aquele louvor que nos leva a chorar, que ali você vai se revelar. Mas dentro do seu quarto, quando você fecha a sua porta, quando você dobra o seu joelho para orar, quando você abre a Bíblia para ler e você pede ao Senhor para se revelar a você, é nesse tempo, é nesse momento onde você está sozinho com o Senhor, com o Espírito Santo, que tem as maiores revelações para a sua vida. Pessoas que acham que conhecem Jesus, mas na verdade não o conhecem. Acham que pode pregar Jesus sem mesmo conhecê-lo. Estão pregando Jesus como João Batista. Está pregando Jesus como ele se fosse Elias. Está pregando Jesus como ele se fosse Jeremias. Pior, está pregando Jesus fazendo montando uma imagem de Cristo que na verdade não existe. Uma caricatura. Difícil sair a palavra, mas é caricatura de Jesus, que na verdade está sendo moldada pela sua própria consciência. Então uma foto, uma imagem de Cristo, que na verdade ele não tem, mas pelas minhas convicções, pelas minhas razões, ou para sustentar pensamentos que tenho, eu crio uma imagem de Cristo e vendo ele com essa imagem, é o que nós temos visto muito hoje. Pessoas que não têm comunhão com a igreja, pessoas que não são igreja, porque a igreja ela é especificamente declarada por Cristo. Existe um modelo para você ser igreja. Primeiro, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então eu não posso ser igreja sem o batismo nas águas. Eu não posso ser igreja sem ter comunhão com o corpo de Cristo, comunhão na ceia do Senhor. Isso desqualifica a minha posição como igreja, e hoje muitas pessoas estão desmerecendo ou estão ridicularizando o ato do batismo, ou o ato da ceia, ou o ato da comunhão no culto cristão. Na verdade, esses não são igreja, são discípulos distantes, são discípulos que estão dizendo que Jesus é João Batista, é Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Bom, vamos lá. Alguns diziam João Batista, Herodes tinha dito isso, Mateus 14:2. Outros Elias, aproveitando sem dúvida a oportunidade dada pelo profeta Malaquias, quando ele diz: eis que eu vos envio o profeta Elias. E outros Jeremias. Muitos se prendiam a ele, porque tinha sido o profeta que chorava, e Cristo estava frequentemente em lágrimas. Então, eles estavam, como eu já disse aqui, confusos. E aqueles que divergem da visão de Cristo normalmente divergem entre si. Imagina você dizendo que Jesus é João Batista, eu vou dizer que ele é Jeremias. Então, para mim ele é João Batista, para você ele é Jeremias. Enquanto nós não encontrarmos a verdade absoluta, haverá divergência de opinião, haverá debate, onde na verdade o debate está sendo fundamentado em opiniões que não refletem a realidade. Então quem diverge da verdade, diverge entre si. E quando nós conhecemos a verdade, não precisamos mais debater. Não cabe mais o debate, se nós realmente já conhecemos e sabemos quem Jesus Cristo é. E aí ele é revelado, então, já no versículo de número 15, que aí Jesus pergunta para os seus discípulos, disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos tinham sido melhor ensinados do que os outros. Eles tinham, pela sua intimidade com Cristo, maiores vantagens para adquirir conhecimentos do que tinham as demais pessoas. O que isso quer dizer? O que isso significa? Por estar mais próximo de Jesus, eu posso dizer melhor quem ele é. Aqueles que andavam mais próximos de Jesus, obviamente, tinham um relacionamento mais íntimo com ele. Sabiam melhor quem ele era. Assim somos nós. Quando nós estamos mais próximos de uma pessoa, não só confidenciamos alguns assuntos que são particulares, pessoais com essa pessoa, quando essa confiança vai sendo mutuamente adquirida, como essa pessoa também se revela a nós de uma forma diferente. Então, quando uma amizade ela é construída e a confiança ela vai aumentando, automaticamente segredos são revelados. Assuntos que eu não falaria com qualquer pessoa, eu passo a transmitir para essas pessoas.
Assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Os 12 que foram escolhidos por Jesus andavam com ele constantemente. Então, obviamente, deveriam apresentar uma visão mais íntima e mais clara de quem Jesus era. Observe, os 12 que andavam com ele. Se eu não andar com ele, eu não vou conhecê-lo realmente. Para conhecer quem Jesus realmente é, eu preciso andar com ele. Precisamos parar de viver um evangelho superficial. Estamos no meio de uma pandemia. Estamos num momento onde nós temos tempo suficiente para orar, para ler a palavra, para meditar nas escrituras, não somente ler, mas meditar, para jejuar, para buscar uma intimidade com o Senhor, para passar mais tempo com o Senhor, para realmente conhecê-lo. E não viver um evangelho de qualquer maneira. Que o Espírito Santo possa nesse momento te impulsionar e te incentivar a aproveitar o tempo que você está tendo para buscar o Senhor. Não é falta de tempo, é falta de motivação. Porque as suas prioridades, as nossas prioridades muitas das vezes são outras. A gente tem tempo para muitas coisas. Mas quando fala de buscar o Senhor, nós damos a desculpa de que não temos tempo. Qual é a sua desculpa agora? Qual é a minha desculpa agora? Não tem tempo? Tempo nós temos de sobra. E por que não estamos fazendo? Porque não é prioridade. Para nós, Jesus é João Batista. Para alguns, ele é Elias. Para outros, Jeremias ou alguns dos profetas. Sabe por quê? Porque nós não estamos andando com ele. Nós não estamos buscando aquilo que deveríamos buscar, que é a presença do Senhor. Aproveite esse tempo, aproveite esse momento para ser igreja. Para realmente ser uma igreja fiel, uma noiva lavada pela palavra, santificada pela palavra. João 17:17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orou por santificação e a santificação vem pela palavra de Deus. Então, ele pergunta para aqueles que eram mais próximos: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, para quem era mais próximo dele, para quem andava com ele, para quem tinha relacionamento com ele. Segundo ponto que eu quero destacar aqui nesse versículo: os discípulos eram treinados para ensinar os outros, e por isso era um requisito essencial que eles mesmos compreendessem a verdade. Pois como podem ser considerados ministros de Cristo aqueles que são ignorantes a respeito dele, ou que estão enganados a seu respeito? Como eu vou pregar alguém que eu não conheço? Como eu vou falar de alguém que eu não tenho relacionamento? Como que eu vou ministrar a palavra de Deus se eu não conheço o Deus da palavra? Antes de você pregar, antes de você querer ministrar ou ensinar a alguém, é importante você ir para Cesareia de Filipe. É importante você ter relacionamento com ele. É importante você fechar a porta do seu quarto e buscar a revelação de Deus para a sua vida. Deus estava nos proporcionando esse tempo para a gente aprender a ser igreja fora do templo. Tem pessoa que só sabe ser igreja dentro do templo. O Senhor quer te ensinar a ser igreja fora do templo. Porque templo é o lugar onde nós nos reunimos para adorar. É um momento de comunhão. Mas eu sou igreja onde quer que eu esteja. Mas para ser igreja, eu preciso conhecer quem é o Senhor da igreja. Não dá para dizer que sou igreja e tenho Jesus como João Batista. E tenho Jesus como Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mais um ponto importante aqui. A nossa vida será abençoada ou irá mal, dependendo dos pensamentos que tivermos a respeito de Jesus Cristo. Se forem pensamentos corretos, teremos uma vida abençoada. Se forem pensamentos errados, teremos grandes problemas. Muitas das vezes vemos pessoas que têm anos de evangelho e a vida não muda. Pessoas que nunca tiveram realmente um testemunho de fé para contar. Sabe por quê? Porque não conhece Jesus. Simplesmente os seus pensamentos em relação a ele estão equivocados. Não conseguem acreditar, não conseguem ter fé, porque não conhecem. Como que eu vou ter fé e acreditar em alguém que eu não conheço? Salmo 34 é muito específico nisso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como que eu reconheço Jesus como Senhor, se na verdade eu não o conheço? Eu não sei quem ele é. Vivemos uma vida de perdas, muitas das vezes, porque não conhecemos aquele que servimos. Que nessa manhã você possa desejar ter de Deus um desejo maior de conhecer o Deus que você serve. Porque quando eu conheço
quem eu digo que sirvo, quando os meus pensamentos em relação à pessoa de Cristo estão corretas, a minha vida é abençoada. Sabe por quê? Porque eu não me preocupo com o mundo exterior, com as situações, com as circunstâncias da vida. Eu creio, eu sei que Ele é poderoso para me dar a vitória. E a vitória não como eu quero receber, mas a vitória segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, nós quando conhecemos o Senhor, confiamos nele sem duvidar. Que essa fé que remove montanhas, essa fé que vê o invisível, essa fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa fé, ela possa inundar o seu coração nessa manhã através dessa palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Então que essa palavra gere fé no seu coração e você passe a crer no Deus que você conhece. É importante você conhecer, porque se você não conhecer Jesus na sua essência, você não vai conseguir confiar nele como você pode confiar. A sua vida depende disso. A sua vida depende de quem é Jesus para você. Se você estiver enxergando Jesus errado, você vai sofrer graves consequências disso. Se você estiver enxergando Jesus corretamente como verdadeiramente ele é, você vai receber grandes benefícios dessa verdade que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo de número 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse versículo é Pedro respondendo em nome de todos os demais, tendo todos consentido nisso e estando de acordo com a resposta. O temperamento de Pedro o levava a adiantar-se para falar em todas as ocasiões desse tipo. E algumas vezes ele falava bem, porém, algumas vezes de maneira inadequada. Então, segundo o temperamento que Pedro tinha, ele tomou a palavra e ali respondeu, obviamente com o consentimento de todos os apóstolos. Mas pastor, isso não está na Bíblia. Realmente não está, mas dentro de um contexto, nós não vimos ali nenhum outro discípulo se levantando contra a ideia de Pedro. Porque se alguém discordasse, muito provavelmente iria se posicionar e dizer: não, Pedro, não é isso que eu penso. Mas, uma vez que todos calaram, consentiram na resposta de Pedro. O segundo ponto importante aqui está uma confissão da fé cristã dirigida a Cristo. E dessa forma, transformada em um ato de devoção. Aqui está uma confissão do Deus verdadeiro, como Deus vivo, em oposição aos ídolos, tolos e mortos, e de Jesus Cristo, que ele tinha enviado e que vive eternamente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, irmãos. É isso mesmo. Então, aqui, ele relata qual é a visão que ele, ou que eles, como apóstolo, têm de Jesus. Então ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é um Deus que deve ser adorado por imagem. O Senhor não é feito por mãos de homens. Eu não preciso criar o meu próprio Deus. Porque uma pessoa que adora imagem, ela cria o próprio Deus. É um Deus criado, é um Deus feito por mão de homem. Ou seja, requer mais cuidados do que aqueles que estão o adorando. Pega poeira, tem que tirar poeira, tem que limpar, passar lustra móveis, tem que levar comidinha para ele. Ou seja, Pedro está dizendo aqui: não, o Senhor não é um Deus de imagem. O Senhor não é um Deus morto. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma declaração poderosa que Pedro faz, tomando ali a iniciativa e ministrando essa palavra e reconhecendo quem Jesus realmente era. Ou seja, por que Pedro teve essa revelação? Por que Pedro teve essa resposta? E aí o versículo 17 nos apresenta isso com uma clareza maior. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Alguns pontos importantes a destacar aqui nesse versículo é o seguinte: primeiro, ele recorda a Pedro a sua origem, a simplicidade de sua família, a obscuridade das suas raízes. Ele era Barjonas, o filho de uma pomba, segundo alguns. Observe
que foi uma revelação muito poderosa. Foi uma revelação vinda de Deus para Pedro. Provavelmente, o Cristo, o nosso Senhor, tenha visto em Pedro algum tipo de soberba ou elevação do seu ego por tamanha revelação. Jesus, ele vem e mostra para Pedro de onde ele veio. Jesus fala o seguinte: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não chama ele de Pedro, chama ele de Simão Barjonas, para lembrar que ele não é nada, para lembrar-nos de que nós precisamos da graça de Deus e da revelação do alto para poder realmente reconhecer quem ele é. Não é pelas nossas próprias ideologias, não é um Deus segundo a minha própria mente molda, mas é um Deus que é revelado, e ele só revela para os pequeninos. Ele só se revela para aquele que é pequeno, porque aquele que se acha alguma coisa não recebe revelação do céu. O Senhor está dizendo o seguinte: você é Simão, você é Barjonas, você é filho da pomba, você é simples, você tem um coração puro, e é por isso que eu estou me revelando a você. Aquele que é soberbo, aquele que acha que é alguma coisa, Deus abate, mas aos humildes ele exalta. Aquele que se humilha, é ele quem exalta. Então, para receber revelação do céu, você não tem que achar que você é alguma coisa, porque quem acha que é, na verdade não é. Quem acha que sabe, na verdade não sabe nada. Então Jesus está falando para Simão Barjonas: você, Simão Barjonas, precisa entender que você só recebeu essa revelação pela sua simplicidade e humildade. Não esqueça disso. Não esqueça de que eu só me revelo para os pequeninos. Os grandes não vão nunca ter o entendimento de quem realmente eu sou. Aquele que se acha grande demais nunca vai conhecer aquele que é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Deus todo-poderoso. Porque eu me revelo para os filhos da pomba, eu me revelo para os Barjonas, eu me revelo para os pequeninos. Não se esqueça da sua origem. A revelação foi do Pai, mas foi dada a você porque você é pequeno. Interessante essa revelação. Segundo ponto aqui que eu quero destacar: Pedro, você é um bem-aventurado que conhece o som festivo, Salmos 89:15. Bem-aventurados os vossos olhos, Mateus capítulo 13, versículo 16. Toda a felicidade está presente no conhecimento correto de Cristo. Quando Jesus fala bem-aventurado és tu, ele está falando assim: feliz é você, alegre é você, Simão, porque não foi carne e sangue, não veio de você, meu filho. Essa revelação veio do alto. Quando você me conhece de verdade, quando você olha para mim de uma maneira correta, a revelação do alto veio sobre a sua vida, e quem te revelou quem realmente eu era foi o Senhor. Foi do Pai. Essa revelação veio do Pai que está no céu, ou seja, vem de cima, não veio dos homens. A revelação veio do alto. Quem está em Cesareia de Filipe, quem está no momento em particular com Deus, ele é revelado de uma maneira diferente. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer se revelar a você. É tempo de buscar intimidade com o Senhor, irmãos. É tempo de buscar intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Para de viver esse evangelho raso. Para de jogar a sua vida e o seu tempo na lata do lixo. Busque realmente ao Senhor. Busque realmente a presença de Deus na sua vida. Você tem tempo suficiente para buscar a Deus. Grandes homens fizeram coisas extraordinárias ao longo da história, vivendo uma vida de comunhão com Deus, tinham seus trabalhos, suas famílias, mas o tempo que lhes sobrava, o tempo que eles tinham para decidir o que faria com eles, eles buscavam a Deus, eles trancavam a porta do quarto, eles tinham prazer em estar em Cesareia de Filipe com o Senhor, para ter a revelação íntima de Deus para a sua vida. Você só vai ser feliz se você tiver o conhecimento correto de quem Jesus é. Enquanto isso, você vai achar que ele é apenas um João Batista, ou que ele é apenas um teólogo da prosperidade, ou um teólogo da graça barata, ou o evangelho que nós temos visto hoje sendo pregado de qualquer maneira, os profissionais da fé, um evangelho raso, um evangelho que a água não está pegando nem no tornozelo. Irmãos, Deus quer que você entre no rio, no ribeiro de águas purificadoras. É tempo de avivamento de Deus para a nossa vida, e não tem avivamento sem arrependimento de pecado, não tem avivamento sem presença de Deus, não tem avivamento sem vida de oração. Não adianta que você não vai para um culto e vai ser avivado
avivado num culto, o avivamento vem quando eu decido viver uma vida em Cesareia de Filipe, quando eu decido viver uma vida em comunhão com Deus e intimidade com Deus. Que nessa manhã essa palavra esteja entrando no teu coração e que você possa buscar a Deus em espírito e em verdade, que você possa buscar o Senhor, trancar a porta do seu quarto, aproveitar esse tempo para ter mais intimidade com a pessoa bendita do Espírito Santo. Terceiro ponto, a religião cristã é uma religião revelada, tem a sua origem no céu, é uma religião do céu, dada por inspiração de Deus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, porque as escrituras são devidamente inspiradas e aptas para ensinar, redarguir e corrigir em toda a justiça, dos pais das luzes, Tiago capítulo 1, versículo 17, não pelo conhecimento dos filósofos, nem pela política dos homens de Estado. Nosso Deus não é um Deus criado por homem. Os filósofos, os amigos do saber, estão procurando a verdade até agora. Estão dentro das suas ideologias diabólicas, apresentando um Cristo que não existe. Um amor, eles pregam um amor onde a Bíblia chama de pecado. Gostam de estudar filósofos, gostam de ouvir filosofias, mas não são capazes de pegar a Bíblia para meditar. Estão vazios de Deus e cheios de si mesmos. A nossa religião não é essa. A nossa religião ela vem do céu, louvado seja o nome do Senhor. A palavra foi revelada pelo próprio Deus. Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa mensagem revelada pelo próprio Deus vem ao nosso coração pela pessoa bendita do Espírito Santo, mas eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que lembrar que eu sou Bar-Jonas, eu tenho que lembrar de onde eu vim, eu tenho que lembrar das minhas raízes, porque se eu achar que eu sou alguma coisa, porque eu tenho uma formação teológica, ou eu tenho uma pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, semideus, não interessa, enquanto eu não reconhecer da onde eu vim, quem é o Deus que eu sirvo, da onde eu não reconhecer a minha simplicidade, Deus não vai se revelar para mim na sua essência. Eu vou sempre achar que ele é um João Batista. Eu vou até pregá-lo, mas como Jeremias. Eu vou até anunciá-lo, mas como um Deus que vai me dar riqueza nessa terra. Eu posso até pregá-lo, mas como qualquer um poderia pregar. Só quem reconhece quem Deus é de verdade pode pregá-lo em sua essência. Louvado seja Deus. Versículo 17 diz assim, voltando aqui, versículo 18, para a gente caminhar para o final. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, depois da afirmação de Pedro, depois que Jesus leva os seus discípulos para Cesareia, tem um momento de comunhão com ele, pergunta para os discípulos quem os homens achavam que ele era, recebe a resposta. E aí a preocupação dele é demonstrar e saber o que os discípulos, os 12 que andavam com ele, realmente achavam quem ele era. Quando ele recebe a resposta, ele se alegra. E aí ele dá uma promessa para a igreja. Aqui é uma promessa para a igreja. E ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Primeiro ponto a se destacar. Cristo responde a Pedro, considerando-o como um apóstolo ou ministro. Pedro, em nome da igreja, tinha confessado a Cristo, portanto a promessa tensionada à igreja que lhe foi revelada. Olha que interessante, aqui ele já fala agora Pedro. Tu és Pedro, tu és apóstolo, tu és pedra pequena. Pedro, ele chamou primeiro de Simão, Bar-Jonas, para não permitir que o ego de Pedro se elevasse. Mas agora ele chama de Pedro, mostrando que ele, por mais que devesse manter a simplicidade, tinha a autoridade de um apóstolo. Glória a Deus. A sua simplicidade não tira a unção que está sobre você. Se mostrar humilde, se mostrar simples perante a revelação que Deus te deu, não te desmerece, pelo contrário, só qualifica, só fortalece o seu chamado. Desça. Desça. Deus está falando para você nessa manhã, desça. Porque o que você recebe de revelação vem do alto, não vem de você.
Mas você continua sendo apóstolo. Você continua sendo chamado. Você continua sendo quem eu te chamei para ser. Mas nunca se esqueça de onde você veio. Então Deus fala, Pedro, o apóstolo, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação que você fez, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta afirmação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas pastor, a Igreja Católica Apostólica Romana considera Pedro a pedra, considera Pedro o fundador da igreja. Não, equivocadamente. O fundador da igreja é Cristo. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Quem está falando é Jesus. Porque se fosse Pedro, ele ia falar assim, sobre você edificarei a minha igreja. Não, sobre esta pedra. Português claro e fácil de interpretação. Sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, sobre esta rocha. Aqui no original é rocha. Sobre esta rocha de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Rocha fala de acima da superfície. Rocha fala de algo elevado. Não está no mesmo nível da superfície. E eu torno a dizer, quem tem Deus vê as coisas de cima. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Examinai de tudo e retende o bem. Quem tem Deus vê as coisas de cima. A igreja está num patamar acima, não porque é melhor do que ninguém, simplesmente porque é a expressão do reino de Deus nesse tempo. Então está edificada sobre a rocha. Eu enxergo de cima. Eu não preciso entrar em vãs discussões no Facebook. Eu não preciso ficar debatendo com pessoas que acham que Jesus é João Batista, ou Elias, ou alguns dos profetas. Não entre em conflito com desigrejados. Não entre em conflitos com pessoas que não têm o mesmo conhecimento de Cristo que você tem. Não entre em conflito com ímpios, porque eles não sabem quem é Jesus. Não entre em conflitos com aqueles que pregam a graça barata, ou que pregam um amor que na verdade na Bíblia chama de pecado. Não fique conflitante com essas pessoas que estão na superfície, ainda estão cegos espiritualmente, ou seus olhos estão em trevas. Que nós possamos orar. Igreja que a igreja ora, igreja que a igreja clama. Não fica preocupado porque as suas ações mundanas ou nas redes sociais não vai mudar nada. O que vai mudar a história do nosso Brasil é o seu joelho no chão. É quando você está em Cesareia de Filipe, conhecendo melhor quem ele é, recebendo a revelação do céu. A igreja foi chamada para orar, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando eu oro, Deus age. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, ele disse que nós devemos orar pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda paz e prosperidade. Temos visto uma guerra hoje revelada contra a igreja do Senhor, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós orarmos, dobrarmos nosso joelho para orar, é Deus que age, vem do céu, é Ele que faz. É Ele que muda, é Ele que institui e é Ele que destitui. Basta a igreja orar e a ação vem do alto. Não tente você agir. Jesus já declarou, é promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então Deus, o próprio Cristo foi muito claro sobre a confissão de Pedro, ele edificaria a igreja. Então nós somos edificados sobre a rocha. Nós somos o reino de Deus nessa terra. Nós somos igreja, a expressão do reino num mundo mau. Então nós, como igreja, precisamos conhecer o Senhor da igreja. Porque se eu não conheço o Senhor da igreja, eu não consigo ser igreja de uma forma genuína. Eu só vou ser igreja genuinamente se eu conhecer o Senhor que me chamou para sê-la. Segundo ponto que quero destacar aqui, importante. Remova essa verdade e a igreja em todo o mundo não terá mais nenhuma sustentação. Se Cristo não é o Filho de Deus, o cristianismo é uma fraude. E a igreja é uma simples quimera. Quimera é um monstro mitológico. Era cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Né? É isso que a igreja se tornaria, um mito. Paulo escreve e relata muito bem aos Coríntios dizendo: é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. E a gente vai permanecer no lamaçal de pecado, preso nos nossos próprios pecados. Porque se Cristo não é o Filho de Deus, se ele não é quem realmente ele diz que é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Nós vamos continuar no mundo de pecado. Mas nós cremos e sabemos e temos a certeza que Jesus morreu na sexta, passou o sábado, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou.
Ele venceu a morte, e ele venceu a morte para nos dar a vida eterna, para consumar a sua obra, e na ressurreição de Cristo, na vitória dele sobre a morte, ele nos deu a vida eterna. Nós temos a palavra da verdade, nós temos a única verdade, não existem outras verdades. A verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se essa revelação fosse mentira, seria vã a nossa fé. Seria a coisa mais terrível que poderia acontecer se Cristo realmente não existisse e não tivesse morrido na cruz do Calvário e ressuscitado ao terceiro dia. Mas isso aconteceu, é real. Ele é a nossa Páscoa, ele é a nossa ressurreição. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e é isso que nos traz a esperança de que um dia o Senhor irá voltar para buscar a sua igreja. Terceiro ponto que eu quero destacar nesse último versículo: isso nos garante que os inimigos da igreja não conseguirão vencer. Enquanto houver mundo, Cristo terá uma igreja nele, na qual as suas verdades, as suas leis serão mantidas e observadas. Apesar de toda a oposição dos poderes das trevas, não adianta, o mundo vai espernear, o mundo vai reclamar, e tem que reclamar mesmo. Quando a igreja avança, quando a palavra do Senhor ela avança, as trevas, a luz incomoda as trevas, que nós possamos incomodar, mas para salvar, que haja salvação de vidas nesses últimos tempos da igreja. Estamos nos últimos dos últimos dias, estamos caminhando para o final, que haja um grande avivamento da igreja, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Avivamento vem com arrependimento de pecado, é tempo de arrependimento, é tempo de confessar os pecados e se voltar para o Senhor Jesus. Só nele há salvação. Se você está me ouvindo agora e ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, hoje é tempo de receber Jesus, é esse o tempo. Receba Jesus como Salvador da sua vida, entregue a sua vida ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados e Ele vai fazer uma transformação completa. Ele quer se revelar a você como realmente Ele é, e quem conhece Jesus como Ele é, vive uma vida bem-aventurada, vive uma vida de alegria, de paz. Tem dificuldades? Tem, mas sabe que o Senhor está com ele todos os dias e que pela fé nós alcançamos a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Meditação. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos igreja. Nós somos igreja. Tem honra maior para um ser humano do que ser igreja? Você é a igreja do Senhor. Você é a noiva do Cordeiro. Você que realmente conhece quem Ele é, sabe quem Jesus é. Você que tem prazer em estar em Cesareia de Filipe com Ele. Você que tem prazer em ter momento de intimidade e relacionamento pessoal com Ele. Você é a igreja. Você foi chamado por Deus para ministrar a sua palavra, levar a sua palavra àqueles que ainda não o conhecem. Muitos estão dizendo que Jesus é João Batista, muitos estão dizendo que Ele é Jeremias, muitos estão dizendo que Ele é um falso profeta ou que Ele nunca existiu, muitos estão dizendo várias coisas, mas Deus está te chamando, te convidando, trazendo você, não esquecendo de onde você veio, Simão Barjonas, mas te dizendo: você é Pedro, você é apóstolo, você veio da simplicidade e é por isso que eu te chamei. Você era pescador, você é simples, mas foi por isso que eu te chamei. Você é Pedro, você é apóstolo, você foi chamado para pregar, você foi chamado para ensinar. Que o Senhor possa contar conosco, que o Senhor possa contar com aqueles que têm prazer em conhecê-lo e que conhecem Ele de verdade. Fala. Você precisa falar do amor de Deus, que a presença do Espírito Santo venha sobre a sua vida, que o Espírito de Deus possa inundar você nesse tempo e você possa pregar com autoridade a palavra do Senhor Jesus. Conclusão, somos igreja. Na lição de hoje você pôde reconhecer um pouco mais do reino de Deus, manifesto através da igreja. Entretanto, esse conhecimento é progressivo e durará enquanto vivermos nele, tanto desse lado como do outro da eternidade. Importante ressaltar também que os apóstolos só passaram a cumprir a missão que Jesus Cristo lhes designara após receberem o poder do Espírito Santo, Atos 1:8.
Espero que essas 13 primeiras lições do ano tenham servido como uma forte sustentação para a sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos igreja. Mas a igreja ela só avançou pelo poder do Espírito. Que o Espírito Santo ele encontre liberdade para inundar você nesse dia. Que o Espírito Santo ministre ao seu coração poderosamente e que você possa abrir o seu coração para ele habitar. Seja cheio do Espírito. Se Paulo disse, enchei-vos do Espírito, é porque eu posso estar vazio dele. Igreja vazia é igreja sem graça, sem luz, sem brilho, cheio do Espírito Santo. O Senhor te chamou para brilhar. Para brilhar tem que ter azeite. Não pode faltar azeite, porque senão a luz acaba. Azeite é o Espírito Santo. Para a luz permanecer acesa, tem que ter a presença. Igreja cheia do Espírito Santo. Igreja que conhece o Deus que serve. Que você possa verdadeiramente, nessa manhã, dizer, eu sou igreja do Senhor. Eu quero conhecer melhor o meu Senhor. Eu sou uma expressão do reino de Deus. Eu sou a igreja do Senhor, a expressão vigente do reino de Deus nessa terra. Porque para fazer parte das demais expressões, o reino milenar e o novo céu e nova terra, eu preciso ser igreja hoje. Se eu não for igreja, se eu não fizer parte agora da expressão do reino de Deus, que é a igreja, eu não vou fazer parte do reino milenar de Cristo. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fique no seu coração e que possa ter edificado a sua vida. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.